Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco, pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje, caro telespectador, o programa Saúde em Foco da TV Tubá traz um assunto de relevância e importância para todos nós, que é alimentação. Toda a nossa vida, desde o momento em que somos gerados no ventre da mãe, precisamos de uma alimentação adequada, saudável, para o período. Assim é o transcorrer de nossa vida, desde a infância, adolescência, a fase adulta, a velhice. O alimento é o nosso remédio, com certeza. Então, a boa alimentação faz parte da nossa saúde e de um corpo saudável. É com grande satisfação que a TV Tubá traz hoje a profissional, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, Shanti Train. É com muita satisfação que te recebo hoje aqui para falar um pouco sobre alimentação. Obrigada, agradeço o convite. Bem, então nós vamos iniciar, Shanti, falando um pouquinho da importância da alimentação durante a gestação. Com certeza, muitas mulheres que hoje estão grávidas estão esperando saber alguma coisa de nós hoje que está assistindo, o que ela deve se alimentar na evolução da sua gestação, tanto para ela como para o neném. Bom, durante a gestação é uma fase que, bom, se você não cuidava antes da sua alimentação, era problema seu, né? Agora não é mais, agora você está gerando outra vida. Então, você tem uma grande responsabilidade ali. Se falta algum nutriente, você pode estar prejudicando o feto, né? E também você pode estar prejudicando a você mesmo, porque muitas vezes o nosso corpo usa das nossas próprias reservas para utilizar para o bebê, né? Então, é fundamental durante a gestação uma boa nutrição. O que uma gestante assim pode utilizar no seu dia a dia, na sua dieta, o equilíbrio da sua dieta? Nem gordura demais, nem tão pouco. O que é o ideal para uma mulher que está no período de gestação? Bom, realmente a alimentação em geral é uma coisa muito individual, né? Mas a gente tem algumas orientações gerais para a população. Então, assim, você deve consumir gorduras de fontes boas de gorduras, como, por exemplo, azeite de oliva, abacate, coco. Utilizar gorduras de boa qualidade, certo? Você deve consumir fontes de carne, se você consome carne, senão você tem que sempre equilibrar a sua proteína, certo? E consumir bastante fontes de fibras, carboidratos bons, então carboidratos que não sejam refinados, carboidratos integrais, tubérculos. Então, assim, é uma alimentação em geral para a população que já é indicada, só que a gente tem que cuidar um pouquinho mais para não sair tanto da dieta, porque realmente faz bastante diferença, né? Então, assim, sempre é importante observar bem, assim, em questão de deficiência de ferro. Então, tem que focar mais nos alimentos mais ricos em ferro, que é bem comum, né? Equilibrar fontes de zinco, enfim, tem bastante coisa que se dá para se fazer, mas realmente a alimentação, pelo menos eu sigo, é uma coisa muito individual, né? Então, assim, muda de pessoa para outra, mas em geral, assim, a regra de uma boa alimentação em geral para a população serve para gestante também.
Muito bem, mas, por exemplo, tu falou em fonte rica de ferro, de vitaminas. Poderíamos dar o exemplo de alguns elementos que são importantes na alimentação, que são ricas em vitamina A, D, em ferro para a gestante? Com certeza, vamos lá. Então, fontes de ferro, certo? Fontes de ferro, nós temos as carnes em geral, nós temos feijões, as leguminosas, né, em geral. Leguminosas é feijão, lentilha, né? São as principais fontes de ferro que a gente tem, melado, né? Mas as carnes realmente ainda são o principal mesmo. A carne. Isso. Então, fontes de vitamina A, por exemplo, que é bem importante também. Então, são os folhosos verdes escuros, as frutas e verduras mais alaranjadas, são principais fontes de vitamina A também. Muitas vezes as pessoas desprezam, muitas vezes, um elemento riquíssimo, muitas vezes não aproveitam, o caso da moranga, da abóbora. O que tu acha desse alimento como importante? De um modo geral, né? Mas eu acho que é um alimento assim de um custo acessível para todos e muitas vezes desprezados. Exatamente, a abóbora a gente pode aproveitar tudo. Então, assim, ó, se você compra uma abóbora orgânica, principalmente dá para utilizar toda a casca, que é super rica em fibras. Se não for orgânica, de repente, se lavar bem, até dá para utilizar a casca. Aí você pode utilizar a semente também, que é riquíssima em zinco, por exemplo, que a gente tem outras fontes, mas é uma fonte bem rica em zinco, né? Então, tem gorduras boas na semente também. Então, é bem interessante, dá para utilizar ela inteira. E a abóbora eu acho um alimento maravilhoso, é isso mesmo que o senhor falou. Nem sempre uma alimentação saudável é cara. E esse é um alimento que é um exemplo disso, né? É ótimo para a saúde e é baratinho. E tem diversas formas de preparar, né? Tanto a moranga como a abóbora, né? A semente, assim, porque como é um programa, assim, de utilidade para o público, de um modo geral, é uma oportunidade para a gente falar, você como nutricionista, mais do que nunca. A semente, como se prepara, neste caso, da abóbora? Assim, de uma forma mais Sim, prática. a gente tem a semente pronta para comprar, se alguém não quiser fazer. Sim. Mas dá para você dar uma torradinha, deixar ela mais sequinha no forno ou numa panela mesmo, dar uma secadinha nela e dá para, se quiser colocar um pouquinho de sal ou consumir purinha mesmo, já está pronta. Bem tranquila, é só separar ela certinho e dar uma secadinha. Secadinha, com a casquinha e tudo, se come, Isso né? mesmo, dá para comer com a casca mesmo. Ótimo. Pode bater até no liquidificador e fazer um pozinho. Fazer uma farinha que dá para utilizar para fazer uma panquequinha, um bolo. Com certeza, não precisa jogar fora, é um alimento que é tão bom. Muitas vezes a gente vê muita semente de abóbora jogada fora e ela é um alimento rico, né? Com certeza, muito rico. Dá para fazer uma farinha, fazer um bolinho, um pãozinho, utilizar essa farinha. E quanto nós estamos falando em gestante, que eu acho importante, porque ali tem 2 seres. Isso é muito importante, porque aquele pequenininho que está ali gerando dentro do útero da mãe, ele tem que ter uma alimentação saudável, já na vida intrauterina. E as frutas, de um modo geral, qual é a mais indicada assim para a gestante? Todas as frutas, né? Todas. Em geral, todas as frutas não tem restrição. Fruta não tem restrição. A gente tem algumas restrições para gestante. Mas de frutas, não consigo pensar em nenhuma que a gente tenha restrição, né? Cuidando o excesso, porque às vezes tem gente que fica com acaba consumindo demais algum certo tipo de alimento, né? O ideal é variar, quanto mais variar, melhor. Então, um dia comer uma, outro dia come a outra, e vai variando mesmo, porque assim você consegue todos os nutrientes que você precisa também. Tá, muito importante isso aí, então. Ter essa ideia da boa alimentação, né? Porque a massa, tu falou em carboidrato, nós vamos falar assim, para a pessoa entender. A massa, de um modo geral, como uma gestante pode usar? Há uma quantidade diária? Como deve ser feito? Você diz massas ou fontes de carboidrato em geral?
Fontes de carboidrato em geral. De carboidrato geral. Então, você tem que equilibrar, né? Não dá para ficar comendo só fontes de carboidrato. Então, o que é o ideal? Em cada refeição que você vai comer, o ideal seria, né, que você tivesse uma fonte de proteína, uma fonte de gordura e uma fonte de carboidrato, certo? Então, assim, não faça uma refeição só à base de carboidratos. Você tem que equilibrar, pelo menos ter 2 tipos ali de macronutrientes, que são esses nutrientes que nos dão energia. Então, pelo menos uma gordura com carboidrato, ou uma proteína com carboidrato. Então, por exemplo, vai comer uma banana, faz uma banana amassadinha com uma aveia, ou com uma chia, com alguma fonte de fibra, né? Ou com uma castanha picadinha. Vai ficar uma refeição mais equilibrada do que você consumir só o carboidrato puro, né? Mas o carboidrato, em geral, o que eu oriento? Quanto menos refinado, então macarrão refinado, arroz refinado, você não vai ter nutriente ali. Você tem um alimento que é só fonte de carboidrato, mas ele não te traz fibras, não te traz vitaminas, não te traz outras nutrientes que seu corpo precisa para funcionar bem. Então, pensar bem nessa fonte de carboidrato é muito importante, principalmente na gestante, que a gente também tem o risco de diabetes gestacional. Então, é importante incluir também carboidratos bem integrais, né? Então, vale o que se diz, a qualidade e não a quantidade, não é mesmo? Certo, isso mesmo. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já, continuando esse assunto tão interessante sobre a nutrição